O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lince Tech. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O nosso podcast, como eu sempre falo, tem como principal objetivo trazer pessoas que estão na linha de frente das empresas, que fazem a diferença nos seus mercados e que vão trazer sempre uma visão diferente da realidade das empresas que atuam. É isso aí, DJ? É isso, e hoje a gente vai conversar com a Regina Sardanha do Grupo Linear. Ela vai explicar a origem do nome, né, um produto inovador e até revolucionário no mercado. Vamos falar sobre indústria, sobre desafios, sobre crescimento, né? Seja bem-vinda, Regina. Obrigada, eu me sinto honrada. Agradeço o convite, é sempre uma grande oportunidade, né? Falar um pouquinho da gente, falar um pouquinho da trajetória, das experiências profissionais e dividir um pouco da nossa vibe de todos os dias, né, com outros executivos, com outros empresários ou com pessoas que aspiram, né, de repente estar num cargo de gestão. Acho que é bem positivo, eu fiquei super honrada, agradeço muito o convite. Legal, conta pra gente então um pouco da sua história, até da formação, como é que você chegou nessa posição de CEO, né, no Grupo Linear, e um pouco também do Grupo Linear, que tem aí, pelo que você me falou, 11 anos a empresa, mais ou menos, né? Então essa trajetória até chegar nessa condição de Grupo Linear, como começou, como é que funcionou, enfim. Sim, bom, Roberto, se eu fosse definir a minha trajetória, assim, como pessoa e profissional, eu diria que ela é improvável. Ela é improvável porque, assim, eu podia contar uma história bem clichê, assim, né? Menino humilde, pobre e tal, que nasceu numa família, né? Eu tive sempre muito incentivo para estudar, principalmente da família da minha mãe, mas tinha um pai, assim, que não acreditava muito nisso, né? Meu pai é filho de agricultor, então acreditava mais nessa coisa de, não, tem que fazer 18 anos, tem que sair, tem que trabalhar e fazer acontecer. Sim. Mas eu sempre tive essa veia acadêmica, eu sempre gostei muito de estudar, e eu tinha, assim, diferente da ambição mais comum das mulheres da minha geração, pelo menos, é conhecer um grande amor, né, é casar, é ter filhos. Aí eu não tinha esse sonho, eu me achava meio estranha até, mas eu não tinha esse sonho, mas eu tinha um sonho incrível de ser uma mulher bem-sucedida. E eu tinha boas referências na minha vida, né, a minha avó foi uma pessoa, assim, sinto muita saudade, inclusive, dela, perdi ela no ano passado, mas ela, para mim, era um modelo de referência, porque ela era uma mulher à frente do tempo dela, né, ela era cartorária, dona de cartório, de registro de imóveis, né, ficou viúva super jovem, com 6 filhos, nunca mais se casou, e assim, eu via a minha avó, assim, nossa, minha avó era assim, aquela mulher sofisticada, politizada, sabe, e muito à frente do tempo dela. E claro que o feminismo, né, ajudou muito as mulheres a evoluírem nesse sentido profissional, mas naquela geração, sim, e ainda a gente experimenta hoje, então quem dirá naquela geração, aquilo para mim era o mundo. Então eu tinha ela assim como uma referência de mulher, de batalhadora, de guerreira, de uma mulher inteligente, e eu tinha essa vontade de ser como minha avó, eu queria ser inteligente, né? Então assim, eu não tinha aquela coisa assim de, eu quero casar, ter filho e tal, sossegar um dia na vida, não, eu quero ter uma carreira. Eu tinha uma vontade muito grande de ser advogada, né? E aí eu acabei, pela minha condição na época, não tinha realmente condição de estudar, de pagar uma faculdade de Direito, acabei optando por administração, que estava mais, assim, dentro do meu orçamento na época. E aí o que aconteceu? Eu engravidei aos 18 anos. Recém eu tinha começado a faculdade e engravidei. Então, de novo, eu poderia contar uma história triste, né? Sim. Engravidei na adolescência e tal, meu mundo acabou. Tá? Mas nada pra mim foi barreira pra eu não ir atrás do meu sonho. E que era assim, eu tinha aquela referência da minha avó, tinha a referência de querer ser profissional e pra mim tudo cabia. Cabia ser mãe, cabia ser profissional, cabia continuar estudando, cabia ser esposa, e assim eu fui ajeitando a minha vida.
Então, eu hoje completei esse ano 40 anos, me sinto super realizada e, assim, não me arrependo de não ter peitado as dificuldades, não a dificuldade financeira, a dificuldade de ser mãe. Eu com 21 anos tinha 2 filhos, então tinha toda aquela coisa, né, de ser mãe, ser esposa, ser profissional, e aí fiz a faculdade, não parei, não tranquei, não diminuí, fiz a faculdade, fui dando jeito, depois já fiz pós-graduação, fiz outra pós-graduação, eu gosto muito de estudar. Então, assim, eu acho que para quem quer, eu sempre gosto de contar um pouquinho da minha história. Recentemente eu publiquei um capítulo no livro que justamente fala sobre maternidade e carreira. E aí eu contei um pouquinho disso, né, das minhas referências e do quanto eu tinha esse sonho de ser profissional, e que essas barreiras serviram para me aperfeiçoar e não para me frear. Então eu gosto de contar um pouquinho, né, não dá para falar toda a história aqui em detalhes, mas assim, eu digo que é improvável porque muitas pessoas desistem no meio do caminho por conta dessas coisas, né? Eu tenho desestímulo às vezes da família, às vezes eu tenho desestímulo porque alguma situação inusitada aconteceu e por aí vai. Então, um pouco de mim é isso, né? Estudei administração de empresas, me especializei em consultoria, fiz também, estudei gestão de e-commerce, estudei educação também, que era um outro sonho, ainda não realizei, mas quem sabe, né? Que era lecionar, ser professora, era um sonho aí que eu tinha. Ainda tenho, não desisti. E profissionalmente, eu entrei no Grupo Linear fazem 11 anos, a empresa tem 13 anos. A empresa tem 13, ok. E aí eu entrei no Grupo Linear em 2012, fui convidada para assumir a parte financeira na época, e basicamente a empresa ela fazia parte de um grupo, então era um braço desse grupo, e aí ficava e aí nesse momento, em 2011 para 2012, ela deixou de fazer parte desse grupo, então o seu Souza, que era o sócio na época majoritário, ficou com a empresa, depois entraram outros sócios investidores, e nesse momento ele precisava reformular a estrutura administrativa, porque era pertencente a esse grupo que antes fazia essa parte de gestão administrativa. Então, como ele já me conhecia, já tinha trabalhado com ele em outro negócio, na época estava empregada, estava super feliz, inclusive, mas ele me convidou, ele e a família, me convidaram para assumir essa gestão financeira. E aí, claro, éramos 3, éramos o seu Souza na parte de desenvolvimento de produto, uma auxiliar administrativo e eu. Então isso vai fazer agora em janeiro 11 anos. E aí, ao longo disso, né, a empresa tinha na época o quê? Um produto, uma patente e um mercado a explorar. Na verdade, eu nem digo explorar, eu digo desbravar, porque era um novo conceito, era uma quebra de padrões, mas oferecia muita solução. Explica para quem está assistindo a gente o que é esse produto que era tão inovador. Então, nós, assim, o Grupo Linear foi pioneiro no Brasil no ralo linear, que lá atrás, em 2009, foi um produto desenhado na época pelo seu Souza, e esse produto foi premiado internacionalmente e pelo nível de funcionalidade que ele trazia, e também estava ao encontro dos pisos e revestimentos da época em grandes formatos. Então é um ralo, né, que é um sistema de captação, um sistema de escoamento de água, num formato diferente do tradicional. E a gente diz assim, por que a gente ainda fala, depois de todo esse tempo, em tradicional? Porque ainda é um mercado que tem muito potencial, porque ainda se vê muitos ralos tradicionais, que são os ralos quadrados, normalmente de 15 por 15 ou de 10 por 10. E aí quando vem um produto, né, em outro formato, grande, com melhor desempenho, com a instalação mais fácil, caiu realmente no gosto dos arquitetos. Então o nosso público ainda continua sendo os arquitetos, né, e os formadores de opinião, que aí entra todos os profissionais da área de interiores,
e também a parte residencial ou também parte industrial, porque hoje a gente tem um leque bem maior do que aquele primeiro produto lá atrás, com produto eficiente. Não só, e esse prêmio lá em 2009 aconteceu porque o produto realmente era eficiente. E era inédito globalmente, era uma inovação? Na verdade, existiam algumas similaridades do formato, né, em algumas redes de hotéis, né, mas nada tropicalizado. A gente usa muito essa expressão tropicalizado, por quê? Porque na Europa, né, Estados Unidos, Canadá, são regiões frias e que tem um sistema construtivo muito mais complexo. Então, em algumas redes de hotéis se via mais e tinha esse conceito, mas nada para o sistema hidráulico nacional, nada com o modelo de construtivo daqui, que utiliza contrapiso, piso e tal. Então, não tinha nada adequado para o mercado nacional. Então, aqui no Brasil, nós realmente revolucionamos o conceito de ralos, né? Inclusive, é uma frase antiga que nós escutamos já faz bastante tempo, mas que define bem assim, onde é que já se viu o ralo ser bonito. Porque ralo normalmente era um mal necessário, né? Sim. Então, onde é que já se viu o ralo ser bonito? E a gente conseguiu fazer, além de um ralo bonito, a gente conseguiu fazer uma gama de produtos, todas voltadas para essa parte de escoamento necessária, que é o ralo, eficiente e bonito. A gente costuma dizer que a gente é uma solução que, além de tudo, é bela. É legal esse conceito, né? Você tem um produto que é necessário, é essencial, vocês conseguiram trazer para ele a eficiência, não que os outros não fossem, mas mais eficiência, e ainda complementar com o aspecto da beleza, né? Do embelezamento do ambiente, porque a maioria das pessoas tentava esconder, né? Ele era uma parte assim que, porra, tem que ter, né? E vamos esconder na construção. Claro. E agora não, ele está visível realmente porque aconteceu. Claro, e é uma construção, né? A gente, ao longo de toda a nossa história, essa palavra solução foi uma palavra que norteou muito os nossos projetos. Por quê? Porque a gente busca não só satisfazer uma necessidade do mercado, né? A necessidade do mercado é ter um produto para escoar água. Não, um produto que atenda o arquiteto, que normalmente vê não só a funcionalidade, mas ele tem uma assinatura ali, então ele quer colocar realmente o melhor naquele projeto, aí ele não quer só isso, ele não quer só embelezar o local, ele quer também um cliente satisfeito com a usabilidade do produto, então ele tem que ser eficiente lá no dia a dia. Tem o engenheiro também, que na hora de fazer todo o processo construtivo precisa de um produto que não vá ocasionar outras demandas, que é rachaduras, infiltração, que é super comum também na área do ralo. E tem o encanador ou o instalador que vai instalar, então também tem que ser fácil para esses profissionais, porque esses profissionais também recebem pouca qualificação, né, para instalar determinados produtos, e aí pode ser desastroso, né? Quem nunca passou por um processo assim de infiltração, né? Acho que todo mundo já viveu algum momento de infiltração, né? Que seja um cano que estourou fazendo um furo. E tudo que está relacionado à água é muito complicado, né? Você não só isola aquela unidade, se você mora num apartamento, você isola a sua unidade, a unidade do vizinho, então assim, demanda uma série de... Então a gente procura dizer assim que o produto, ele lá desde da concepção do primeiro produto, ele nasceu dentro de uma loja de material de construção. E ali quem era o público? Né? Ali tinha o arquiteto, o especificador, o design de interior, tinha o engenheiro que às vezes precisava atender uma demanda necessária lá, poxa, eu tenho pouca altura, eu não sei como fazer aqui, então ele vê, aí tinha o marmorista, aí tinha o encanador, tinha o instalador de piso, por fazer queda de ralo, né? Outra brincadeira que a gente também faz sempre, quem nunca teve um rodo, né? Quem nunca teve um rodo no box? Né? Porque água empoçada, a água vai para qualquer lugar menos pro ralo, né? Parece que é um processo gravitacional ao contrário. E então todo mundo já teve algum
alguma ocorrência em decorrência do ralo. E daí então veio assim, né? O produto veio pensando em ser solução não só para um tipo de público, não só para o embelezamento, mas sim para todas essas... Ser funcional mesmo, né? Isso, para todas esses perrengues, né? No português bem claro, tem os perrengues das obras, né? Regina, e conta um pouquinho pra gente como é que foi no começo. Tem um produto novo no mercado que foi premiado e tem um design interessante. Como foi apresentar esse produto novo para o mercado? Conta um pouco dos desafios, das dificuldades, ou o que vocês descobriram no começo, o que facilitou? Eu vou aproveitar uma fala, teve um momento que eu tive com o Roberto há algum tempo, conversando com ele, e ele estava recém lançando esse livro, O Caçador de Negócios, né? Sim. E eu lembro que ele fez uma fala, Boa de memória. Ele fez uma fala assim, né, que o vendedor, e assim eu acho que talvez, eu não li muito a inspiração do nome do programa, mas Hunter, né, o caçador. Sim. Então assim, o vendedor é o cara que sai à caça todos os dias, né, e eu acho que, vou ampliar, eu vou parafrasear, o empreendedor no Brasil já é um cara de muita coragem, né, e o cara que resolve revolucionar o mercado é mais corajoso ainda. Esse cara foi o Seu Souza, né? Também, infelizmente, faz um ano e pouquinho, ele nos deixou, mas assim, ele nos deixou um legado assim tão importante, porque ele foi um caçador incansável, né? Ele saiu realmente a desbravar, né? Então ele pegou as armas que ele tinha na época, que era assim, ele tinha uma rede de contatos, que foi um lojista referência aqui na região, aproveitou algum network que ele tinha na época com representantes, fornecedores, né? Ele vendia acabamentos de alto luxo, então empresas grandes players, né? Ele aproveitou essa rede de contatos que ele tinha e acabou indo fazer realmente a caça, cara. Ele saiu eu lembro bem, com uma bolsinha, sabe, um folderzinho, e saiu desbravar. Então, assim, uma das coisas que eu acredito nisso, tanto que até hoje, assim, eu tomo muito cuidado com a questão do marketing. O marketing, para mim, é um setor dentro da organização que tem um lugar especial no meu coração, porque desde o início nós fizemos altos investimentos em divulgação. Então, assim, se você quer conquistar o teu espaço no mercado, você tem que estar atento a essas ferramentas. E essas ferramentas, elas não são só hoje, né, tem as redes sociais, enfim, que hoje é onde o marketing está explorando mais a disseminação da comunicação, porque realmente é eficiente. Mas na época existiam outros veículos, né? Então, e assim, foi um combinado de veículos. Foi o porta a porta, foi o boca a boca, foi as revistas na época, as revistas especializadas na época de decoração, de arquitetura, foi batendo realmente na porta de alguns arquitetos. Então a gente trabalhou muito com os formadores de opinião. Essa foi uma das primeiras estratégias nossas de divulgação, foi trabalhar a cabeça do especificador. Por quê? Porque o especificador, ele conhece, dentro do nosso segmento da construção, ele conhece todo o processo construtivo e ele consegue detectar mais facilmente os diferenciais. Esses diferenciais que eu comentei antes, né? Usabilidade, estética, enfim, e todo o conjunto de vantagens que traziam e ainda trazem os nossos produtos. Então, uma das ferramentas principais que nós usamos foi a divulgação. Foi realmente assim, é um novo paradigma, foi assim, divulgação. E educação também, você tem que educar as pessoas. Educação e treinamento, que essa é outra área que assim, até hoje virou um departamento, que hoje é o nosso departamento de capacitação e suporte técnico. Então assim, que é hoje da base de conhecimento, a gente tem videoaula. Recentemente a gente fez também um curso online e assim a gente pensou, não, capaz que ninguém vai aderir. A gente teve uma adesão fantástica nos cursos, né? Oferecemos cursos em 5 módulos e assim foram 5 encontros
E as pessoas que se inscreveram do começo foram até o fim do curso. A gente tem o Roadshow também, que já acontece há 7 anos, que também foi revolucionário. A gente pegou uma van, hoje são 2 vans, mais um carro um pouco menor que faz o estado de São Paulo, mas a gente equipou ele com showroom móvel. Porque o que as pessoas queriam ver? Funcionando. Então, assim, para eu acreditar nesse produto, me mostra, né? Me mostra que ele funciona. E aí, então, foi assim, a gente foi trabalhando forte com capacitação e com divulgação, para conseguir reforço de marca. E depois, ao longo, lógico, fazendo toda a parte de back-office, toda a parte do dever de casa, que é o quê? A geração de demanda, quem te oferece é o mercado. Então, assim, você tem que estar no mercado, você tem que dar atenção, né? A gente não tem, graças ao bom Deus, nós temos produtos tão bem pensados na minúcia, realmente, nos detalhes, que a gente não tem quase assistência técnica, mas tudo aquilo que a gente recebeu de dúvida é levado para a pauta, é tratado pelo desenvolvimento de produto, e isso que eu digo assim, vem lá do legado do Seu Souza, né? Tudo para ele, às vezes até eu como gestora, falo, não, mas isso é irrelevante. Por quê? Porque o gestor de operação, o que ele faz? Ele vê números, ele vê gráficos, ele vê, não, mas isso aqui é irrisório, aconteceu em 40 mil peças vendidas. Não, mas a gente precisa tratar. Então, assim, nada foi negligenciado, nenhuma fala de um cliente, uma patologia que às vezes não tinha nada a ver com o produto, mas a gente traz para a pauta e vamos tratar, vamos ver se disso aqui não sai uma melhoria, disso aqui não sai um novo produto, e é assim que a gente trabalha desde então, né? E aí a empresa só foi crescendo, né? Hoje a empresa não só atua no Brasil, atua na América Latina, estamos já no continente europeu também, e foi caindo no gosto das pessoas pelo que entrega efetivamente. Entrega solução. Na realidade, assim, Regina, deixa eu até fazer um questionamento aí para você que eu acho que é bem pertinente. O tempo do grupo linear é relativamente curto, né? Jovem, para um crescimento tão grande. Você falou que quando você entrou na empresa eram em 3, né? Você, uma auxiliar e o Souza, e aí de repente hoje são mais ou menos 50 pessoas que você comentou, né? Então é um crescimento significativo por um intervalo de tempo relativamente pequeno e com uma exponencialidade de mercado muito grande, né? Vocês de fato assim explodiram no mercado, apareceram muito. Isso a gente vê inclusive na estrutura, né? O prédio, eu estive visitando, a gente esteve lá quando a gente conversou. Então assim, o que aconteceu que tão rapidamente houve esse crescimento, né? Talvez para a galera mais nova hoje, falar em 10 anos não é um crescimento rápido, mas quando se fala de indústria e de um mercado relativamente conservador, que é o da construção, por mais que você tenha um arquiteto que é descolado, mas o mercado da construção base, ele é mais conservador, né? O que você atribui? É gestão? É estratégia? Foram as ações de marketing? Ou é o conjunto da obra? Roberto, é a pergunta de $1 milhão. Eu gosto dessa. Não vou perguntar. Bom, eu acho que foi um combinado de ações, né? Eu vejo assim, ó, uma ideia, ela não é nada sozinha, né? Então, assim, ó, existiu uma excelente ideia, né? Ela aconteceu, mas sem gestão por trás disso, muitas ideias morreram. Muitas ideias excelentes morreram, muitas ideias não saíram do papel e foram depois copiadas, né? Tipo, por quê? Porque faltou gestão. Então, claro que foi ali foi trabalhos conjuntos, integrados. Então, assim, existia o quê? Uma das primeiras ações que eu fiz quando entrei na empresa foi cuidar da saúde financeira da empresa. Então, assim, o que quebra, eu vou dizer bem essa palavra, o que quebra boa parte dos empresários? A ineficiência na formação do preço de venda. E por quê? Porque não existem profissionais, e poucos profissionais na área de custos. Então, a primeira ação, nós vamos ter uma gestão de custos.
Para quê? Para reconhecer quais eram efetivamente os nossos custos industriais, as nossas margens, e quanto a gente estava disposto a ganhar ou a deixar de ganhar, quanto sentir também do mercado, a aderência do mercado, quanto ao o que o mercado efetivamente sente de valor percebido, né, quanto ele aceita pagar quanto por ele isso. aceita pagar por isso, porque assim, nesse mundo globalizado hoje a gente já não diz mais quanto a gente tem que vender, né, o cliente que diz por quanto ele quer comprar. E então essa parte eu sempre administrei com muita seriedade. É assim, você pode fazer loucuras na sua vida empresarial, mas você tem que saber, você não pode estar fazendo as coisas sem saber o que está fazendo, né? Sem saber o chão que você está pisando. Eu vou levar um prejuízo aqui, eu pelo menos tenho que estar sabendo que eu vou, né? Eu tenho que estar ciente daquilo. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu acho super importante dentro de uma organização. É ter certeza de que você está vendendo e está ganhando dinheiro, né? Porque não adianta só ter um produto, eu tenho que ter um produto que seja viável para o mercado. A outra situação teve também, Roberto, o novo conceito. Teve, sim, uma boa parcela nisso da novidade. A inovação chamou atenção. Exato, a inovação chamou atenção. Mas tinha barreiras, por exemplo, de preço. Foi uma das primeiras barreiras nossas, assim, na introdução do produto no mercado, foi o preço. Ele era muito caro, então ele era para poucos. Então a gente foi ao longo da trajetória nossa, o que a gente foi administrando? Lembra que a gente traz para a pauta tudo? Então assim, teve entrave de preço? Não, a gente quer um produto democrático. Então a gente foi fazendo o quê? Foi buscando novas soluções, novas tecnologias e formas de a gente conseguir colocar como a gente usou muito essa palavra solução, colocar ela de forma acessível a vários públicos. Então a gente foi buscando novas matérias-primas. Então isso tudo foi trabalho de 4 mãos, né? 4, 5, 6 mãos. E então aí fomos montando as nossas equipes, né? Fomos vendo naquilo, nós somos bons aqui nessa parte financeira, custos, somos bons em criação, agora vamos pegar, nós nos beneficiamos muito de consultoria, então assim, nós acreditamos na consultoria, então nós queremos lançar um novo produto para um novo público, vamos lá, né? No começo nós nos abastecíamos até do Sebrae, nós nos abastecemos muito do Sebrae. Fomos no Sebrae, tínhamos aquelas 2 horinhas, depois precisamos melhorar a parte industrial. Poxa, eu vinha do comércio, Souza vinha do comércio, eu tinha uma base acadêmica, né, eu falei, gosto de estudar, então eu sempre fui, já fiz curso, e aí vamos lá, e aí não, vamos trazer uma consultoria de chão de fábrica. Então a gente foi crescendo ordenadamente, e isso é uma dica importante, né? Não vá fazendo a coisa assim de qualquer jeito, né? E o seu Souza às vezes falava assim, nossa, Regina, você é chata, Regina, você é tudo assim, tem que ser tudo certinho. Não, gente, não é chata, seu Souza, é que eu gosto de fazer a coisa como corresponde. Então, assim, ter processos bem definidos, ter procedimento para tudo, documentar. Então, a gente foi fazendo isso ordenadamente. E aí, à medida que a gente está organizado como empresa, organização, processo, o crescimento vai se dando ordenadamente. E aí, para escalar, a gente foi para outros públicos. A gente estava no público A, a gente viu que era A, vamos tentar o B, e assim a gente foi tornando produtos mais democráticos e abrindo o mercado. A gente acredita na estrutura comercial. A gente trabalha com treinamento, trabalha com representantes comerciais, a gente acredita nessa figura do representante comercial, ele está lá na ponta, ele está vendo o dia a dia do cliente, ele está acompanhando. Então, depois a gente tinha assim a cabeça do seu Souza, né, que era o mentor, o inventor. Não, precisamos estruturar essa área para deixar ela mais profissionalizada. Montamos uma equipe de engenheiros, né? Tem engenheiro de mecânico, engenheiro de civil, engenheiro de produção. Vamos fazer uma equipe de desenvolvimento. E foi muito legal, porque ao perdermos ele, a gente conseguiu que essas pessoas experimentassem trabalhar com ele. Então continua essa veia criativa lá, né? Essa essência. Mantém a onda. Isso, exatamente. Então assim, a gente foi ordenando. Eu acho que uma das coisas assim mais importantes é ser prudente,
Eu acho que também, Roberto, a gente teve um pouco bastante de ousadia, sabe? A gente não se intimidou. Os nãos para nós viraram oportunidades. E a gente foi convertendo que não, do não, vamos tentar virar um sim. E assim a gente foi se desafiando. E até hoje, né, a gente tem lá entre os nossos valores a melhora, a gente até mudou um pouquinho do melhoria contínua para melhora contínua, porque a gente tem muito isso no nosso DNA. A gente nunca está conformado, a gente é eternos inconformados. Não, isso aqui tá bom, mas pode ficar um pouco melhor. E assim a gente vai se cobrando todos os dias, e isso faz parte da nossa essência inovadora, que vem lá do nosso fundador, e também a questão de ordenar. Né? Regina, e vendo tudo isso que o grupo linear se adaptando às demandas do mercado e criando um portfólio de produtos e serviços, né, extensão de serviços para atender as demandas, fala um pouquinho também dos planos futuros, quais são os desafios, quais são os objetivos e como que vocês vão construir essa trajetória de crescimento daqui para frente. Então, bom, eu comecei lá atrás, na minha trajetória, numa empresa pioneira, né, uma empresa diferente, com um produto diferente. Agora a gente está num outro momento. A gente já tem o produto, a gente já tem boa parte do mercado, e agora, né, essa pergunta também é uma pergunta que nós nos fazemos, para onde a gente vai? Então, assim, recente, esse ano, nós entramos para o programa PAEX, da Fundação Dom Cabral, e assim, nos ajudou, né, eu digo nós porque é o grupo gestor, a justamente fazer esse mapa assim, de marcos estratégicos que a gente quer agora para os próximos 5 anos. Então a gente tem alguns marcos aí que nós traçamos para os próximos anos, alguns dos principais, né? Nós queremos ter uma participação maior nas exportações, então a gente realmente está olhando para o mercado externo, independente de qual movimento político, porque lá no início do ano a gente já sabia que ia ter eleição e tal, mas independente disso a gente quer olhar para o mercado externo, independente de qual fosse o resultado, a gente já estava com isso no nosso radar. Nós temos também, assim, nós entendemos que nós somos realmente bons em produto, e o nosso consumidor e o nosso fã, né, ele gosta de produto e ele espera novos produtos. Então vem também, a gente tem esse macro para atingir, de colocar realmente o P&D no centro do nosso negócio, que é realmente aquilo que a gente acredita e é bom. Canais, né, a gente fez uma reestruturação comercial recente, então a gente está promovendo sedes nossas, não sedes industriais, mas sedes através dos nossos gestores, né? Nós estamos aí estabelecendo um gestor em São Paulo, vamos estabelecer um gestor no Nordeste, na região Nordeste, Norte e Nordeste, e a gente fez uma reestruturação. A gente acredita muito no canal também Engenharia, que é um canal, né? A construção civil tem, de novo, independente de qualquer mudança de governo, tinha perspectiva de continuar crescendo. Então as engenharias, que são as construtoras, também estão com uma participação Você entra potencial. Na obra desde o começo, Isso, a gente já atua bem nesse canal, né? Um canal bem relevante para nós, mas ainda nós entendemos que temos bastante potencial. E nós temos também, em 2019, nós lançamos uma estrutura de marcas, e dentro desse rebranding que foi feito, nós temos intenção de entrar num mercado um pouco mais de pulverização. Então aí é onde estão, assim, onde a gente está enxergando o nosso maior potencial de crescimento. Quando você fala de pulverização, seria o quê? O mercado mais na base? Nós temos as separações de canais, mas seria um mercado um pouco mais popular. Ok. Um pouco mais popular. De novo, a questão de ser democrático, né? Exato, de tornar... na base da pirâmide. Isso, exatamente. Não perdendo a nossa... que você consegue não perdendo o mesmo nossa... conceito de produto adequado por material, por acabamento, essência, etc. Você atende diversos não perdendo segmentos. a nossa essência, assim, de produto de qualidade, mas assim, posicionado realmente para as camadas
menores, de menor renda, conseguirem ter acesso ao produto. É uma coisa muito importante, né? Porque o consumidor de menor poder aquisitivo também quer ter coisas bonitas em casa, merece ter coisas bonitas. E hoje é assim, né? Você tem... Hoje qualquer pessoa, independente da sua classe social, ela está empoderada e ela quer poder adquirir. E quer poder ter, e merece, evidentemente. Sim. Eu acho que uma solução como a gente tem, bem completa, e que resolve tantas patologias nessa parte de encanamento, tem que estar disponível, né? Então isso está no nosso radar para os próximos anos. Legal. Bom, eu preciso falar nesse tema, né? Sempre aqui, né? Eu queria que você me falasse, e para nossa audiência, qual é o perfil do novo Hunter hoje para a Regina, né? Você é jovem, você assumiu uma empresa também muito jovem, e levou essa empresa, né, em parceria com várias pessoas, obviamente, ao sucesso. E volto no ponto que eu falei, né, de uma maneira relativamente rápida no meu conceito, ainda mais quando a gente fala de um produto industrial. O que é o novo Hunter? Quais são as características, quais são as habilidades que a Regina considera essenciais? Roberto, eu considero assim, primeiro, eu acho que o novo Hunter ele precisa ser ousado, ele precisa ser corajoso, e o principal, ele precisa ser ágil. A velocidade que as coisas estão acontecendo, ele precisa estar atento e ser ágil. Eu acho que são características essenciais e fundamentais. E por que eu falo isso? Porque, de novo, o gestor, ele é o cara que analisa muito, pondera muito. E às vezes, realmente, essas análises demandam um determinado tempo. Só que esse tempo está escasso. Então, e o tempo, se você não usar esse tempo com sabedoria, o que ocorre? Alguém vai ser mais ágil que você. Então, assim, vou citar rapidinho um exemplo de um amigo. Ele tinha uma dificuldade muito grande, ele trabalhou outro segmento, nada a ver com o nosso, mas ele sempre fala assim, eu tenho uma dificuldade de contratar um vendedor, né? Eu tenho uma dificuldade. Eu falo, mas por quê? Porque ele pode perder o time. E o time para ele no mercado dele era assim, ó, se eu não passar hoje e reabastecer o meu cliente, alguém passa. E aí já era, eu perdi o cliente. Claro, ele trabalha no mercado muito mais selvagem, sim, né? Ele é selva, né? Mas essa mentalidade é boa em qualquer mercado, né? Sem dúvida. Mas assim, obviamente que eu digo hoje, de novo, globalização, tecnologia, é estressante, é complicado, eu entendo isso, vivo isso na pele, né? Escrevi um artigo até que fala que mandar é fácil, é o título. Porque não é nada fácil, mas é o ônus da tua posição. Então, qualquer gestor, e digo assim, o Hunter em específico, né, que é aquele cara que está na linha de frente, principalmente na área comercial, é um cara que ele não pode, ele tem que ser meio louco. Eu sempre digo assim, ele tem que ser meio maluco, meio louco, e assim, muito melhor, né, segurar um louco do que empurrar um morto, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu definiria, assim, muita atenção a várias variáveis, aproveitar a tecnologia, a informação está muito à disposição hoje, e ser ágil. Legal. E essa agilidade não pode prejudicar a qualidade, né? E tem que ter entrega. Sim, né? Por isso eu digo assim, tem que ter atenção, mas tem que ser ágil. E uma outra coisinha que até no programa PAEX a gente escutou também, é ter braços, sim, sabe? Você tem que ter confiança nas pessoas que te abastecem, né? E assim, isso é o despertar do pensamento estratégico, né? O grupo gestor, ele tem que estar abastecido para tomar as decisões, porque se ele ainda tiver que interpretar, ele acaba não tendo essa agilidade. Perde eficiência. Então, assim, perde eficiência. Então, você também... É meio triste, às vezes, você promover uma demissão, às vezes, né? Mas, se for necessário, troque a sua equipe, aposte em pessoas capacitadas, tem muitos bons profissionais no mercado, ou se não, capacite.
treine, né? Treine, eu sou dessas. Treino, eu desisto, demoro para desistir das pessoas. Mas você precisa dizer para elas o que elas precisam te entregar, qual que é o compromisso de entrega delas, para que você tome essas decisões rapidamente. Então, é isso. Acho que ter braços com confiança também faz toda a diferença. Legal, show de bola. Bom, quero te agradecer, Regina, muito pela oportunidade, pela conversa, pela transparência na abordagem, serenidade e pontualidade, né? Assertividade naquilo que você colocou. Vou deixar o DJ fazer os comentários dele, depois se você quiser fazer algum tipo de comentário, eu fecho o programa. Hoje a gente viu um caso de uma empresa jovem e de indústria que começou com um produto inovador e soube crescer e sustentar a sua posição, né? Muito bacana isso. Né? Estrategicamente, até a gente fala isso sempre, né? Estrategicamente para o país é muito importante a gente ter esse tipo de empresa que está num momento de crescimento e está estruturando o portfólio para atender democraticamente todos os segmentos do mercado e está olhando para o futuro, está conquistando ainda território nacional, mas está olhando para fora e já internacionalizando, mais do que fazer vendas internacionais. É importante pensar no conceito de internacionalizar a marca. A gente precisa ter marcas brasileiras com atuação global, isso é importante estrategicamente para a nação. E a gente tem que ter esse raciocínio, essa atitude e essa ação efetiva. Isso faz toda a diferença, é um case de sucesso muito bacana de conhecer. E obrigado, Regina, pelo o que você compartilhou com a gente hoje, né, da tua trajetória também, né, e essa ênfase no aprendizado, na educação e na preocupação com a jornada das pessoas. Obrigado. Eu agradeço. E assim, agradeço também eu ter mudado de ideia quando eu decidi fazer administração. Porque hoje eu sou muito mais realizado do que seria sendo advogado. Então vocês aí, administradores, né, não se sintam menosprezados, diminuídos. Vocês são muito importantes para as organizações, em qualquer posição. Qualquer posição. Legal, obrigado, Regina. Pessoal, você que acompanha aí o Novo Hunter sabe o quanto a gente se preocupa em trazer cases e profissionais de sucesso, diferenciados, tal qual a Regina aí, com uma história extremamente bacana, numa empresa de Santa Catarina, mais uma vez a gente trazendo, né, DJ? E que faz a diferença no seu mercado. Eu acho que essa é a grande oportunidade. Continue assistindo os programas do Novo Hunter, compartilhando, curtindo, falando pra galera aí o quanto a gente traz de conteúdo interessante. E até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lincitec, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau.